Vamos lá, as fraturas de rádio distal. Então esse videozinho mostra bem como o rádio se relaciona com a una. Aqui a gente vê o rádio, aqui a gente vê a cabeça da una, a fossa sigmoide que faz ou que forma a articulação radionar distal, as duas fossetas dos dois ossos que se articulam com o rádio, a fosseta do escafoide, a fosseta do semilunar, aqui o estiloide do rádio, o estiloide da una, a fossetazinha que passa o extensor lá do carpo, tá? Essas são as principais superfícies do rádio e da una. Aqui a gente observa os ossos carpais, a gente já conversou sobre isso, o escafoide semilunar piramidal e esse pequenininho pisiforme. Aqui o trapézio, por trás do trapezoide, aqui o grande osso que é o captato e aqui o amato, que é a articulação radiocarpal mais importante, 80% do movimento do punho acontece aqui, e a articulação mediocarpal, 20% do movimento do punho acontece na mediocarpal. Então, o senhor Abraham Collins, em 1984, há 202 anos atrás, ele fez essa pergunta em seu artigo original, que ele estava descrevendo aí as fraturas de rádio. Ele perguntou: seria possível restaurar a amplitude de movimento total de punho livre de dor após uma fratura de rádio distal? Foi uma pergunta um tanto difícil, não foi? Ele quer restaurar a amplitude de movimento total de dor, ou total de punho, sem dor, após uma fratura de rádio distal. E ele é nada mais nada menos que Abraham Collins, que seu nome está até hoje como epônimo na fratura de Collins, tá? O que é que vocês acham? É possível, mas é difícil, né? Mas é possível, mas é difícil. Mas o nosso objetivo é isso, né? A gente tem que entrar para tratar o paciente com essa visão, né? Nossos esforços têm que ser esse. Nem sempre a gente vai conseguir. Mas para fazer isso, para restaurar a amplitude de movimento de punho livre de dor após fratura de rádio distal, é necessário que a gente compreenda as características das fraturas, as opções de tratamento e as implicações clínicas de cada opção de tratamento, tá? Então, primeiro vamos começar pela anatomia, começar do começo. A gente pode dizer que o rádio distal ele tem uma superfície dorsal e uma superfície volar. A superfície dorsal do rádio distal ela é extremamente frágil, porque ao longo da vida nós estamos sujeitos a forças de tensão nessa superfície. Então, forças puxando fragmentos ósseos. Já a superfície volar está sujeita a forças de compressão, tá? Que a gente se apoia na superfície volar, ok? E isso vai haver um estímulo ósseo dos osteoblastos que vai fazer com que a cortical volar ela fique mais grossa. A cortical é que dá a grande resistência ao osso e a cortical dorsal um pouquinho mais frágil. Por que é importante saber isso? É importante saber disso porque a grande maioria das fraturas cominutas, as fraturas que se estraçalham em pequenos fragmentos, acontecem na superfície dorsal, tá? Difícil ver uma fratura cominuta na superfície volar, a menos que seja um trauma de alto impacto, de alta energia. Com relação à articulação radionar distal, lá a gente vai ter o complexo fibrocartilaginoso triangular. O complexo fibrocartilaginoso triangular é um conjunto de ligamentos, está do lado ulnar do punho, que favorece ou que produz a grande estabilidade da articulação radioulnar distal, tá? E 80% da carga do punho, por exemplo, quando a gente cai ou quando a gente apoia em uma superfície, 80% dessa carga ela vai passar pelo rádio e 20% apenas pela una e pelo complexo fibrocartilaginoso triangular.
em indivíduos normais sem lesão. Uma lesão vai alterar essa distribuição de força e pode sobrecarregar tanto a una como o complexo fibrocartilaginoso, porque esse complexo só foi feito, Deus fez ele para receber 20% da carga apenas. Se receber mais que isso, vai ter problema. Ok? A incidência das fraturas de rádio distal, ela corresponde a 15% de todas as fraturas da extremidade superior. São muitos casos, né? A gente vê, acho que, muita fratura de rádio distal. Depois de dedo em gatilho, eu acho que é a maior desordem que a gente vê com mais frequência na clínica, tá? Nos idosos, essas fraturas acontecem com traumas de baixa energia, e nos adultos com traumas de alta energia, adultos e jovens adultos, tá? Como uma queda de motocicleta e tal. No idoso, um trauma de baixa energia, como uma queda de uma cadeira, já é capaz de fraturar um rádio, tá? Então a gente tem que educar nossas vovozinhas e as nossas mães que permaneçam ativas, trabalhem o equilíbrio, para não cair, que uma queda na idade adulta pode representar uma fratura de rádio distal, ou uma fratura de fêmur, que é pior ainda, tá? Trabalhar o equilíbrio desses pacientes como uma forma preventiva é extremamente importante. Então, uma pergunta para vocês. Você está assistindo a uma cirurgia de fratura de rádio e um residente faz a seguinte pergunta ao cirurgião: qual a superfície do rádio mais frágil? O cirurgião pede para você responder ao residente. Qual a sua resposta? %, a letra D, superfície dorsal, tá? Muito bem. Muito bem. Aí a gente vai para os epônimos. Epônimo, gente, é um nome que se dá a uma determinada fratura ou lesão, tá? São os epônimos. Os dois epônimos mais conhecidos das fraturas de rádio distal é a fratura de Colles e a fratura de Smith, tá? Fratura de Colles geralmente acontece com o mecanismo de hiperextensão do punho, queda com a mão espalmada em pronação e hiperextensão do punho. A fratura de Smith acontece geralmente com uma flexão de punho, tá? Elas são fraturas que trazem deformidades opostas, ok? A gente vai falar delas agora. A fratura de Colles é uma fratura extraarticular, tá? Não envolve a articulação, e ela envolve toda a deformidade dela para o lado dorsal, para a superfície dorsal. Então, há um deslocamento do fragmento ósseo para a dorsal, há uma cominição, há um estraçalhamento na região dorsal e há uma angulação do fragmento da fratura para a região dorsal. Então, lembre, Colles, tudo dorsal. Tá? Se houver uma fratura bem comminuta, pode haver um encurtamento do rádio, tá? Então, estraçalhou, aquele ossinho virou uma poeirinha, e aí o rádio, ele encurtou. Esse encurtamento traz prejuízos tanto para um rádio como para a una que se correlaciona com ele, tá? Eles devem estar aqui no mesmo nível. Se houve uma fratura comminutiva e perdeu a altura, como é que agora o rádio vai rodar em torno da una, se eles já não estão mais no mesmo nível, tá? A gente tem que prestar atenção nisso. Pode haver uma fratura de processo estiloide associado também. Já a fratura de Smith é também uma fratura extraarticular, mas toda a deformidade acontece em direção volar. Então, há um deslocamento volar, uma cominição volar e uma angulação volar. Existe uma fratura que é pouco conhecida, mas é uma fratura importante. A gente chama de fratura de Schouffer, tá? A fratura de Schouffer é a fratura do estiloide radial
E essa fratura ela leva a um deslocamento tanto distal como ulnar. É uma fratura intra-articular. Como é que acontecia essas fraturas no início para receber esse nome? Todo nome tem uma história, né? Antigamente, lá no tempo do nosso avô, os carros eles não funcionavam na partida. Para funcionar, o chofer, que é o camarada que dirigia o carro, tinha que rodar a manivelazinha lá e botar o carro para pegar. Quando o camarada começava a rodar a manivela, às vezes ele colocava muita força e tinha que colocar para o carro pegar, e essa manivela ela soltava, ela escapulia da mão dele. A manivela rodava, passava por baixo e vinha para essa região do estiloide do rádio e pegava em cima do estiloide do rádio. Então deslocava essa fratura para distal e ulnar, quebrando o estiloide do rádio. Então por isso que essa fratura recebeu o nome de fratura de chofer. Mas hoje não existe mais carro a manivela. Existem, né, os colecionadores, mas ninguém utiliza para se locomover mais. Então essas fraturas ainda acontecem, mas com um mecanismo de trauma diferente. Às vezes é uma pancada com uma barra de ferro numa briga de rua, tá? Que pode levar a esse tipo de fratura. Às vezes é uma carga, um trabalhador braçal que está com a prensa cai em cima do braço e ele também tem esse tipo de fratura, tá? Então é uma fratura intraarticular. Dá para ver aqui a fratura, gente? Ok. Como se dá o diagnóstico? Principalmente através da coleta de uma história clínica, o exame físico. A gente deve ter atenção às lesões associadas, principalmente lesão de cotovelo e ombro. É muito importante, porque às vezes o paciente tem uma queda, a principal queixa do paciente é na mão. O paciente está com deformidade grande, às vezes o cirurgião, o terapeuta só olha para o rádio distal, mas o cirurgião esqueceu de solicitar um raio-x, um exame de imagem para cotovelo e para ombro. Às vezes o paciente tem uma fratura associada de cabeça de rádio, e aí passa despercebido, você recupera o movimento de punho e o cotovelo começa a ficar rígido. Quando você vai ver, tem uma fratura lá mal consolidada. Então tem que ter atenção a todo o membro superior. Dá uma olhadinha no cotovelo e dá uma olhadinha no ombro também, tá? Diferenciar se foi uma lesão aberta ou fechada. As lesões abertas, elas têm um alto índice de infecção. Avaliar se houve uma lesão de tecidos moles. Pode haver uma lesão ligamentar do punho, principalmente lesão de ligamento escáfo semilunar, tá? Tem que avaliar o raio-x, ver se os ossos estão se colecionando bem ou não, e se houve uma lesão neurovascular. A lesão neurovascular mais comum é uma compressão do nervo mediano quando a gente tem uma fratura de cólis, tá? Ok. Então uma perguntinha para vocês. O paciente sofreu fratura do rádio distal com deslocamento, angulação e cominuição dorsal, tá? Tudo para dorsal. Ao raio-x, observa-se um traço de fratura extra-articular. Qual epônimo que você utiliza em seu prontuário para descrever a fratura? Tudo dorsal e é extra-articular. Então, com 60%, 64%, 64%, tem gente mudando de ideia aí. 67% fratura de cólis. Perfeito. Ok. O estudo radiológico inicial, ele deve ter pelo menos 2 incidências, AP e perfil, são as incidências de regra. Uma incidência oblíqua também ajuda bastante a avaliar se existe aí um traço intraarticular ou não. Observar a cominuição dorsal, a redutibilidade da fratura. O que é isso? É se uma fratura é reduzível, se o cirurgião vai conseguir colocar ela no lugar e se ela vai permanecer no lugar após ele reduzir. Se isso acontecer, ela pode ser passível de tratamento conservador. Se ele reduziu e depois a fratura
perdeu a redução, uma fratura com indicação cirúrgica, tá? A tomografia computadorizada, ela serve principalmente para um planejamento cirúrgico e a visualização em 3D daquela fratura, tá? Mas serve mais para o cirurgião planejar o tratamento cirúrgico dele. Vamos ver lá os tratamentos das fraturas de rádio. Ele tem como os principais objetivos promover a estabilidade do punho, restaurar a mobilidade desse punho sem que haja dor e promover uma redução anatômica sempre que possível. Então, existem diferentes opções de tratamento: redução fechada com imobilização, redução fechada com pinagem percutânea, que são aqueles fios de Kirchner, tá? A técnica de Capande também é uma técnica bem interessante para ser utilizada em alguns pacientes. A fixação externa, a artroscopia, para quando o cirurgião tem um pequeno fragmento lá intraarticular, ele pode ir com a artroscopia e fixar aquele fragmentozinho. Uma redução aberta e fixação interna com placa e parafuso. As placas são mais utilizadas na região volar, tá? Porque na região dorsal ela vai estar em íntimo contato com os tendões extensores e pode levar a uma ruptura desses tendões extensores e irritar esses tendões extensores, tá? Então a grande maioria das placas são colocadas na região volar. E a utilização de algum enxerto ósseo. Como saber como tratar esse paciente de forma cirúrgica ou conservadora? De vez em quando a gente pega um raio-x e olha e diz: rapaz, será que realmente merecia uma cirurgia? Não podia ser tratado só com gesso ou o contrário? Tem que avaliar algumas coisas para determinar isso. E principalmente, um dos mais importantes é avaliar a estabilidade da fratura, tá? Tratar com imobilização fraturas instáveis é pedir para fracassar, tá? Vai perder essa redução e vai consolidar de forma viciosa, não vai ter o resultado que a gente deseja. Então a gente já falou de uma fratura que a gente deve tratar conservadoramente apenas fraturas estáveis, mas o que é uma fratura instável? O que é uma fratura estável e o que é uma fratura instável? Como diferenciar esses dois tipos? As fraturas instáveis, segundo os critérios de Lafontaine, são aquelas que atendem 3 ou mais desses critérios, tá? Se o paciente tiver apresentar 3 ou mais desses critérios, ele tem indicação cirúrgica porque é uma fratura instável. O primeiro é uma cominução dorsal, um estraçalhamento dorsal. O segundo é uma angulação dorsal do fragmento maior que 20 graus. A gente vai entender o que é isso aí, o que é essa angulação. O terceiro é um traço intraarticular na articulação radiocarpal, se for uma fratura intraarticular. O quarto, uma fratura de una. E o quinto, uma idade maior que 60 anos. Tá? A Academia de Cirurgiões Ortopédicos americana, ela coloca outros critérios, tá? Que são basicamente esses critérios: um encurtamento radial depois que o cirurgião reduz a fratura de maior que 3 milímetros, uma angulação do rádio maior que 10 graus, é uma classificação um pouco mais exigente, um degrau articular maior que 2 milímetros e um gap intraarticular maior que 2 milímetros, tá? E o que é essa angulação volar dorsal? O que é esse gap intraarticular? O que é esse degrau articular? Primeiro degrau articular é isso que vocês estão vendo aqui, gente. É um degrauzinho dentro da articulação. É quando você tem uma fratura, houve um encurtamento de um segmento, mas o outro segmento está com um nível diferente. Então fica essa ponta, esse degrau. E quando o escafoide e o semilunar estiver aqui articulando com essa pontinha, vai começar a impactar essa proeminência óssea na cartilagem, vai começar a degenerar a cartilagem e o paciente vai ter uma artrose, tá? Então por isso que tem que se corrigir. É aceitável, não é ideal, aceitável até 2 milímetros de degrau articular. Mais que isso, tem que fazer uma redução aberta com fixação interna para corrigir isso, tá? A angulação volar, o nosso rádio, se a gente pegar o rádio aqui e ver ele de cima, ele não é plano, ele não é reto, ele angula volarmente, é como se fosse uma ladeirinha descendo.
tá? E essa angulação volar, ela é em torno de 11 graus, tá? Então ela tem uma inclinação para a região volar em torno de 11 graus. Quando você perde essa angulação volar e ela angula dorsalmente, ela inverte essa angulação, vem para a dorsal. Segundo a Academia de Cirurgiões Ortopédicos dos Estados Unidos, americana, ela só pode angular até menos de 10 graus. Angulou mais de 10, a gente altera a biomecânica do carpo. Porque o carpo que era para estar aqui, de acordo com esse pontilhado, que seria a configuração normal, agora ele está vindo para cá, nessa direção. Isso causa uma alteração biomecânica extremamente importante, tá? A inclinação radial é a inclinação que o rádio tem no sentido do rádio para a una, tá? Essa inclinação é em torno de 23 graus. De 23 graus. Se perder essa angulação também, a gente vai ter um déficit funcional, tá? E o rádio, ele pode encurtar também mantendo essas angulações ou associada com a perda dessas angulações. Se ele encurtou, a gente vai perder esse alinhamento com a rádio ulnar distal, com a una. Tá? Então é isso que a gente vê aqui, ó. Em um rádio normal, 80% das forças passa pelo rádio e 20% passa pela una, tá? Quando a gente tem um encurtamento do rádio, uma fraturazinha que encurtou, a una torna-se mais proeminente. E isso traz alguns problemas. O primeiro é que ela pode começar a impactar aqui no semilunar. É o que a gente chama de impacto unocarpal. É quando a cabeça da una bate aqui no semilunar e isso começa a degenerar a cartilagem, leva a uma artrose também, tá? A segunda coisa é que o rádio deveria estar articulando com a una aqui na articulação radiocarpal, na fosseta do rádio, na fosseta da una no rádio, tá? A fossa sigmoide. Como ele encurtou, agora ele está se articulando mais para cima. Em vez de ele estar se articulando na superfície côncava, ele está batendo no bico quando o paciente faz pronossupinação, nessa extremidade aqui de cima. Isso traz muita dor durante a pronossupinação e o paciente tende a evitar, tá? Então, o encurtamento maior que 3 milímetros vai trazer um déficit funcional importante. Pós-redução, né? A angulação dorsal, a gente viu que deveria existir uma angulação volar, o rádio caidinho para cá, ele fraturou e virou para dorsal. O degrau articular, aquilo que a gente já falou lá na frente, ó, a superfície articular vem aqui afundou e tem um degrauzinho articular e ela continua aqui. Vai começar a bater no escafoidezinho aqui, degenerar a cartilagem, artrose no futuro. Isso aqui é um gap intraarticular, tá vendo? Houve uma fratura, houve perda de osso aqui nesse local, só que o semilunar aqui está começando a impactar, está entrando nesse espaço. Aqui não existe mais cartilagem, é osso com osso e vai gerar uma panartrose, uma artrose generalizada se permanecer dessa forma. O tratamento conservador. Quando utilizar a imobilização e por que utilizar a imobilização? Ela pode ser utilizada em 3 formas. A primeira de uma forma definitiva, que é quando o cirurgião imobiliza e esse é o tratamento final. A segunda forma é uma forma temporária, quando o paciente sofreu uma fratura e que tem um edema muito grande, que ele vai fazer uma imobilização, coloca o gesso por um período aí de 15 dias, só enquanto o plano autoriza, ou ele faz um planejamento cirúrgico, ou quando reduz a dor e o edema, tá? Então isso é temporário. E suplementar é quando ele utiliza a imobilização junto com um tratamento cirúrgico. Então ele planeja e vai fazer e faz uma redução aberta de fixação interna, ou faz uma fixação percutânea e utiliza a imobilização como método auxiliar para proteger esse osso, tá? O principal objetivo da imobilização é neutralizar as forças tanto de compressão quanto de deslocamento, tá? E manter a redução naquele localzinho ali, dar um suporte para aquele osso permanecer no lugar, tá? Uma coisa que a imobilização não faz é que ela não mantém a distração, tá? Se houver, por exemplo, um encurtamento do rádio, uma perca de substância óssea, se coloca a imobilização, ele não vai manter
o afastamento desse osso, não vai manter o espaço, porque ele não é capaz de fazer isso. Tá? Ele vai manter só as angulações, mas a altura do rádio vai ser perdida também. Tá? A manutenção do comprimento vai depender de uma boa coaptação óssea, principalmente da integridade dessa cortical volar, que a gente vai ver mais na frente. Isso. Para haver um tratamento conservador, a gente precisa da cortical volar, dessa borda volar íntegra. A gente viu que a cortical volar ela é mais espessa, mais forte. É como se o raio distal, depois de uma fratura, ele tivesse que se apoiar nessa cortical. Tá? Então, para que depois da redução, por exemplo, sofreu uma fratura, o cirurgião reduziu, ele reduziu aqui, mas ficou um gap, ficou uma cominuição dorsal. Para que esse osso se sustente, ele tem que ter esse anteparo volar, porque senão, quando ele reduzir e trouxer para cá, ele cai para esse outro lado também. Entenderam? Então, a integridade da cortical volar é extremamente importante para um sucesso no tratamento conservador. Em geral, 4 ou 6 semanas é o suficiente para que um rádio distal consolide, principalmente em adultos jovens. Uma coisa extremamente importante é que nós devemos, isso aí é uma orientação para os cirurgiões, devemos manter as articulações totalmente livres, tá? Porque às vezes o paciente sofreu uma fratura de rádio distal, o gesso veio até o meio do dedo, pegou a interfalangiana, o paciente não consegue fletir meta. Aí depois a gente não consegue, aí depois o paciente evolui para uma rigidez de metacarfalangianas, rigidez em extensão, e a gente, ao invés de estar focando lá no raio, a gente está tratando uma rigidez articular que poderia ser facilmente evitada, tá? Então esse gesso, ele não deve ultrapassar a prega palmar distal, que é a região mais ou menos da articulação metacarfalangiana, tá? Então não deve ultrapassar essa prega. Ultrapassou, vai limitar o movimento de flexão. E qual a posição de imobilização? Antigamente a gente via muito isso, tá? Hoje eu ainda vejo mas com um pouco menos de frequência. É imobilizar esses pacientes nessa posição de cotton loader. Essa posição de cotton loader é uma posição de flexão com desvio NAR. Então coloca esse paciente nessa posição durante 6 semanas, aí depois tira a horta, tira o gesso e quer que o paciente volte a fechar a mão. É muito difícil. Por quê? Um dos fatores é o efeito tenodese, né? Toda vez que a gente coloca o punho em flexão, a gente está colocando o mecanismo extensor em tensão, a gente não consegue fletir os dedos, é quase que impossível, tá? E o outro mecanismo é que essa flexão, se pensava antes que ela reduzia o fragmento, mas ela piora a deformidade do fragmento dorsal. A gente vai ver isso mais na frente, tá? Então, esse tipo de imobilização em flexão, ele não deve ser utilizado e os cirurgiões têm modificado essa mentalidade aos poucos, tá? Ele diminui a função da mão, como a gente falou, do efeito tenodese, ele gera uma compressão no nervo mediano, toda flexão ou extensão do punho passando de 60 graus vai levar a uma compressão do nervo mediano e ela aumenta o tilt dorsal. Então, a posição mais indicada é essa posição de leve extensão, tá? Para quase que a grande maioria das fraturas de rádio distal. Então, Gupta fez esse trabalho aí, em 1991, que ele avaliou os pacientes com fratura de rádio distal, imobilizados em diferentes angulações, em flexão, em posição neutra e em extensão. E ele avaliou o comportamento do fragmento ósseo, tá? Nessas diferentes posições. E ele viu que em dorsiflexão, em flexão, havia uma em dorsiflexão, que é a extensão, a hiperextensão, a extensão, perdão, havia uma menor incidência de deslocamento, especialmente do tilt dorsal. Tá? E os resultados funcionais eram bem melhores quando o punho era imobilizado em extensão. Então, aqui um raio-x mostrando os 3 diferentes posicionamentos. Aqui, ele mantendo o punho em neutro, a gente vê uma angulação dorsal do rádio distal com o punho em neutro, paciente com fratura de Colles. Aqui, quando ele fletiu o punho, a gente vê um deslocamento e angulação dorsal.
aumentadas, tá? Então ele aqui estava central, aqui ele deslocou mais para dorsal e angulou mais para dorsal. Quando ele colocou o punho em extensão, ele corrigiu todo esse problema, tá? Porque o semilunar agora, ele está exercendo uma pressão nessa região volar, trazendo essa cortical volar para volar, tá? Trazendo ela para flexão. E aí ele corrige essa angulação dorsal. Deu para entender por que a extensão é o melhor método de imobilização? Deu? Perfeito. Algumas vezes é necessário utilizar o gesso longo, tá? A grande maioria das vezes o gesso curto é suficiente, mas algumas vezes o gesso longo é importante. Por quê? Porque se o paciente tiver uma fratura aqui do rádio distal que envolver a articulação radiolar, a gente não pode deixar essa articulação livre para fazer pronossupinação, porque senão vai deslocar esse fragmentozinho aqui para a radial. Então tem que imobilizar até essa articulação se consolidar para que o paciente consiga realizar uma pronossupinação, tá? Então esse é o motivo de imobilizar o cotovelo também. A imobilização perfeita é aquela que mantém a redução da fratura, mas não compromete a função dos dedos. O paciente consegue fazer as atividades diárias e funcionais numa boa. Então aqui eu tenho uma pergunta para vocês. Já fiz essa pergunta? Qual cortical é mais importante? Não? Então, qual cortical é mais importante para a manutenção da estabilidade das fraturas de rádio distal? Aquela cortical que serve de anteparo. Qual que é? Tem uma disputa acirrada aqui. Cortical radial com 40... Agora ficou... Vamos esperar aí. Com 43%, a cortical volar, a mais importante do rádio distal, tá? Objetivos da reabilitação. Fase precoce, vou passar bem rapidinho, porque isso aqui é a nossa praia, fica mais fácil, né? Na fase precoce, proteger a fratura e manter a amplitude de movimento das articulações livres são os objetivos mais importantes. Na fase intermediária, aumentar a amplitude de movimento, tanto de punho como de dedo, e reativar essa musculatura que está parada, essa musculatura que está em atrofia por desuso. Essa reativação pode ser através de estimulação ou através de movimento ativo, tá? Na fase tardia, principalmente incrementar força muscular e um retorno seguro a um ambiente de trabalho ou a atividade esportiva funcional. Esses são alguns exercícios de dedos, tá? Exercício do Intrinsic Plus, do Intrinsic Minus, exercícios de oponência, que são interessantes para a gente utilizar nesses pacientes. As órteses circunferenciais dão um suporte, principalmente para os períodos pós-cirúrgicos, para a manutenção dessa estabilidade, para dar um pouco mais de segurança a esse paciente e ao cirurgião também. A gente deve tratar esse edema, que geralmente é bastante volumoso no dorso da mão e no punho. A gente já falou disso, do edema de dedos, né, que com 5 milímetros de edema, a gente precisa de 19 milímetros de excursão dessa pele dorsal para gerar os mesmos 90 graus de movimento que a gente geraria em um dedo saudável com apenas 12 milímetros. A gente já falou da técnica do elástico. Mais uma perguntinha para vocês. Qual o local da mão e do punho que o edema é mais intenso? Essa é fácil, né? Essa 100% vai responder corretamente. Perfeito. 100% do dorso da mão. Técnica de Coban, figura em 8. A gente já viu a diferença entre rigidez articular e encurtamento de musculatura intrínseca, né? Rigidez articular, a articulação não se move independente do posicionamento da meta.
no encurtamento de musculatura intrínseca, quando a meta está em extensão, a gente não consegue fletir interfalangianas, mas quando a meta está em flexão, a gente consegue fletir interfalangianas. E a gente trata da mesma forma que testa, tá? E aí, aos poucos, a gente vai ganhando comprimento muscular e vai restaurando a amplitude de movimento desses pacientes. A terapia manual, a gente já falou dessa lei, a tração antes da imobilização. Aqui são as técnicas de terapia manual que a gente utiliza, a gente já falou e já treinou. Pode falar. Essas mobilizações, elas podem ser feitas com tratamento cirúrgico? O paciente fez, botou a placa, dá para fazer isso normal? Dá para fazer, mas só após 8 semanas, após o período de consolidação, tá? Não dá para fazer terapia manual em punho com a fratura ainda consolidando, porque senão você vai perder a redução e vai ser um problema. Agora, se o paciente tiver uma fratura de punho, fez a fixação, ou mesmo que não fez a fixação, tratamento conservador, os dedos estiverem rígidos, você pode lançar mão da mobilização nos dedos, sem mobilizar o punho. Não tem problema nenhum. Faz a mobilização nos dedos, não tem problema nenhum. Mas na articulação que está afetada no rádio, você tem que esperar sinais de consolidação ou o tempo de consolidação, que geralmente é em torno de 6 a 8 semanas. A gente utiliza 8 semanas como uma regra, tá? Para que a gente tenha um pouco mais de segurança. Alongamento, não. Alongamento você pode alongar bem mais precocemente. Depende do grau de alongamento, mas mobilização né? Porque você pode perder, você pode gerar favorecer uma falha da placa ali, que eles chamam de falha por fadiga, que é quando você há micromovimentos, movimentos teoricamente são muito pequenos, que não traria nenhum dano, mas esses micromovimentos de forma repetitiva pode falhar a placa e a placa quebrar. Né? Porque hoje estão utilizando placas com perfis bem fininhos para a rádio distal. Então, se não quebrar a placa, mas pode deslocar o fragmento, pode atrapalhar a cicatrização. Então, se espera pelo menos 8 semanas para se mobilizar essas articulações afetadas. Ou sinais evidentes de consolidação, principalmente a tomografia, tá? Pode falar. Eu já tratei paciente de rádio distal com 2 dias de cirurgia pós-operatório. Perfeitamente. Vai depender da sua relação com o cirurgião. Como que é essa relação? Às vezes não é nem tanto que ele confia em você, mas é mais a filosofia dele. Tem cirurgião que não libera para ninguém. Pode vir um cara lá da China, ele não libera. Tem cirurgião que não, vamos tentar, eu acho que vale a pena essa mobilização. As mobilizações precoces, ativas, não estou falando de passivo, mas ativas, elas podem e devem ser feitas bem precocemente para a gente começar a ganhar amplitude de movimento. Até em fraturas que foram fixadas com fios de Kirchner, que é um princípio de estabilidade relativa, não é aquela estabilidade absoluta da placa, é uma estabilidade relativa, que ele pode se perder se houver alguma coisa que interfira ali. Eu mobilizo ativamente, eu peço para o paciente fazer amplitude de movimento bem curtinha, de forma ativa, 1 semana depois do tratamento cirúrgico, 3, 4 dias, não tem problema nenhum. Contanto que seja dentro do limite da dor, e o paciente se sinta confortável fazendo isso, uma amplitude de movimento bem curta, sem gerar uma dor excessiva. Claro que uma dor o paciente vai ter, e respeitando também as fraturas intraarticulares. Por exemplo, no caso o paciente teve uma fratura de rádio distal, aí eu venho, mobilizo flexão. Mas aí o paciente, e essa fratura de rádio distal foi consolidada aqui intraarticular, mas aí o paciente teve uma fratura associada da fossa sigmoide do rádio, que o cirurgião não mexeu. Aí eu posso fazer flexão, mas eu não vou fazer pronossupinação, porque senão eu vou deslocar esse fragmento, tá? Então é compreender aquele raio-x, que fratura houve, e meter a mão na massa. Eu acho que
os resultados são muito melhores, muito melhores, tá? E tem cirurgiões um pouco mais abertos, outros um pouco mais fechados. Então vamos lá, de acordo com a lei do côncavo convexo, quando a superfície articular do segmento que está sendo mobilizado é convexo, qual a direção do deslizamento articular? Cem por cento dos casos, 180%. 77, 57. 57. Eita, agora inverteu tudo. %. 50-50. Empatou aí. Estão com dúvida, vamos repetir isso. Alguém vai mudar de ideia, ficou empate geral aí. Vamos pra frente. Vamos lá, gente. É isso aqui. Vou falar bem devagarzinho para vocês entenderem. Ó. O rolamento do segmento que está sendo mobilizado independe da superfície articular. Sendo ela côncava ou convexa, o rolamento sempre vai ser para o mesmo lado. Ó, prestar atenção aqui, ó. Aqui é meu braço, aqui vamos dizer que é uma superfície articular convexa, tá? Se eu girar meu braço para frente, eu não estou rolando ele aqui, eu não estou rolando minha mão em cima da outra, meu cotovelo está indo para onde? Se eu rolo para frente, ou meu cotovelo para frente. Se eu rolo para trás, meu cotovelo para trás. Então, o segmento que está sendo mobilizado, o osso vai rolar no mesmo sentido do segmento que está sendo mobilizado, independente se isso aqui é côncavo ou se ele é convexo. Rola para o mesmo lado do segmento. Aí a gente tem um outro tipo de movimento, que é o deslizamento. Deslizamento é isso, tá? Então, quando a gente flete uma articulação ou estende, acontecem esses dois movimentos de forma simultânea. Acontece um rolamento, que é para o mesmo lado, e um deslizamento, que no caso de uma superfície convexa, o deslizamento deve ser para o lado oposto. Então, aqui uma superfície convexa, quando eu rolo para frente, eu tenho que deslizar para trás. Tá? Superfície convexa, rolamento, ele vai para um lado, o deslizamento vai para o lado oposto. Em uma superfície côncava, o rolamento vai ser para o mesmo lado do deslizamento. Presta atenção. Aqui uma superfície convexa, agora eu vou mobilizar a superfície côncava, tá? Que é a minha mão. Aqui eu rolo e deslizo, ó, para o mesmo lado. Eu rolo e deslizo para o mesmo lado. Meu cotovelo, ele está subindo para frente e eu estou deslizando essa superfície e a minha mão para frente também. Ficou mais claro agora? Ficou? Repito mais uma vez, de novo, novamente. Para mim é um prazer. Quero que daqui que vocês saiam com isso na cabeça. Para saber o sentidozinho. Repito? Sim ou não? Silêncio. No silêncio sempre eu repito, viu, gente? Vamos lá. Repito? Vamos lá. Rolamento independe da superfície articular. O rolamento sempre vai ser para a mesma direção do segmento mobilizado. Então, aqui eu rolo para frente e eu rolo para trás. O meu cotovelo, que é o segmento ósseo, vai para o mesmo lado. O deslizamento, se a superfície for convexa, o deslizamento vai ser o oposto do rolamento. Então, se eu rolar para frente em uma superfície convexa, o deslizamento vai ser para trás. Se eu rolar para frente, o deslizamento na superfície convexa vai ser para trás. Tá? Na superfície côncava, o deslizamento ele vai acompanhar o rolamento. Lembra de côncavo acompanha, C, não sei se isso ajuda. Côncavo acompanha, C, mas convexo também tem que estar com C, né? Então, convexo ele rola
perdão, côncavo, ele rola e desliza para o mesmo lado. A dificuldade é entender o que é convexo e côncavo, o que é rolamento, deslizamento, entender essa artrocinemática. Deu para ficar um pouquinho mais claro? Deu. A gente não trata com terapia manual, teoricamente, o rolamento. Tá? Então, esqueça de rolar, a gente não precisa rolar. A própria articulação, ela não vai perder esse movimento de rolamento, que é um movimento mais natural. O que ela perde é o deslizamento. Mas quando a articulação não desliza bem, ela só rola até uma determinada amplitude. Por quê? Porque se ela rolar aqui e não deslizar, ela vem e vai impactar nesse osso, tá? Ela tem que haver um deslizamento. Então, a gente tratando o deslizamento, a gente restaura ambos, o rolamento e o deslizamento. Ok? E o que é que essas mobilizações fazem? O Mulligan, ele fala de um princípio que é de colocar a articulação no trilho, tá? Colocar a articulação no trilho. Restaurar a artrocinemática, que é um movimento dentro da articulação, é colocar ele no trilho. É como se, por exemplo, a articulação estivesse... Aqui é o trilho, aqui é o normal, por onde ela deveria estar. Ela está fora do trilho, e a gente, quando mobiliza, por isso que a gente vai até o limite, a gente mobiliza e solta, ela tende a voltar, que ela vai perder um pouquinho, ela tende a voltar e encaixar no trilho. Tá? Por isso que, quando a gente mobiliza, ela entra no trilho, tá tudo beleza, ganhei bastante movimento, então tá na hora de dar uma pausazinha. Por quê? Porque se a gente ganhou bastante, e aí a gente continua a mobilização, ela vai sair do trilho de novo. Faz sentido agora? Faz sentido? Ó. A articulação está no trilho. Quando eu falo que está no trilho, é um milímetro ou dois de regulagem articular. Então a articulação está no trilho normal. Teve uma lesão, ou parou de movimentar, ela saiu do trilho, porque esse ligamento aqui está mais tenso do que esse. E ela puxa para o lado de cá e saiu do trilho, vamos dizer. Tá? Então ela saiu do trilho, vamos colocar ela desse lado de cá. Aí a gente começa a mobilizar. Mobilizou a articulação, mobilizou, fui até o limite dela, mobilizei aqui. Aí ela voltou para cá. Ainda preciso mobilizar um pouquinho, né? Porque ainda está fora do trilho. Mobilizei, ela entrou no trilho. Quando ela entra no trilho, é quando a gente tem um maior ganho de amplitude de movimento. 5, 6, 7, 8 graus. Mas aí eu quero mais. E o bom é inimigo do outro, né? Aí eu não vou mobilizar, que dá para ganhar um pouquinho mais. Aí eu mobilizo. Aí ela saiu do trilho agora para um movimento para a direção contrária. A gente perdeu a amplitude de movimento, tá? A gente pode parar? Pode. Se você tiver experiência, segurança, você pode mobilizar ao contrário. Ela não saiu de cá? Você pode dar uma mobilizadinha, dar 3 oscilações para cá e ver se ela entra no trilho novamente. Espero eu ter contribuído um pouco agora. Melhorou? A gente já falou dessas hortas. Vocês observam que o tratamento às vezes se repete, as técnicas às vezes se repetem, mas o entendimento da fisiopatologia da lesão é que vai fazer a diferença de quando utilizar uma determinada técnica ou não. As técnicas são limitadas, né? A gente tem um número limitado de técnicas. Agora, o que a gente precisa saber é saber quando utilizar cada técnica e em que. É como você fazer um bolo. Você tem os ingredientes ali, agora você tem que saber quais ingredientes colocar, em que quantidade colocar, quando desligar o fogo e tudo mais. Ok? Essa é uma órtese bem interessante de extensão dinâmica para ganho de extensão, tá? Essa é uma órtese de flexão. A gente está planejando dar um curso de órtese no Nordeste, mas ainda não definiu o local. Talvez vocês sejam premiados talvez a gente possa até lançar o curso em Recife, tá? Mas a gente está pensando ainda, está pensando na oportunidade de Fortaleza. É Fortaleza ou não? Fortaleza, está pensando em Salvador. A gente ainda pode lançar hoje mesmo. A gente está pensando em lançar, é um curso muito, muito interessante, muito bacana, Marilu. E é muito prático. Pra vocês terem ideia, a gente tem 1h30 de teoria, de princípio de órtese,
quais os materiais utilizar, e aí são 2 dias de confecção de órteses. Todo mundo confecciona órteses, o material é da gente quem fornece, tudo é da gente que fornece, e só vem aqui para botar a mão na massa, e as órteses que vocês confeccionam, vocês levam para casa para utilizar nos pacientes de vocês, para remoldar, fazer utilização de outras órteses, então é bem interessante. E é um carro-chefe da terapia de mão, que faz uma diferença extrema. A gente vai pensar com carinho nisso. Esse é um exercício bem interessante para pronossupinação, para ganho de pronossupinação de antebraço, tá? Muito, muito bacana, muito simples. Você pega um martelinho e aí você pede para o paciente. Se o paciente for uma senhorinha, aí não pede para ele pegar aqui, para ela pegar aqui na região mais distal, não, mas na ponta não, porque isso vai aumentar a força que ela tem que exercitar. Pede para começar aqui no meio, fazendo a pronossupinação, e aí aos poucos você vai distanciando da cabecinha do martelo e vai aumentando a força. Isso é muito bom, tanto para estabilização, como para ganho de amplitude de movimento articular. Existem algumas órteses pré-confeccionadas para ganhos de pronossupinação, mas existem algumas também que a gente pode confeccionar, dá trabalho, é um pouquinho grande, mas é muito eficaz para ganho de pronossupinação. Pronossupinação, não sei na experiência de vocês, mas na minha a gente perde muito facilmente. É difícil de ganhar e fácil de perder. Então as órteses, elas auxiliam bastante. Exercício de fortalecimento de punho e dedos. E é muito útil utilizar a eletroestimulação nesses pacientes, tá? Às vezes o paciente permaneceu aí 3 meses, 8 semanas imobilizado e a musculatura está muito fraca, não tem como ele realizar movimento ativo. Então coloca lá um FES, coloca uma russa que vai estimular essa musculatura e vai facilitar bastante. E é interessante utilizar o FES e a estimulação russa, o FES e a russa nesses pacientes, porque eles contraem o músculo de maneira diferente, tá? Quando a gente contrai o músculo ativamente, sem nenhum tipo de estimulação, a gente costuma contrair e recrutar aquelas fibras de menor calibre, porque a gente não precisa de tanta força, e à medida que a gente vai utilizando, vai sobrecarregando, ele vai recrutando fibras maiores, porque o corpo é inteligente, ele não vai gastar energia à toa. Então, no fortalecimento ele começa a recrutar as fibras menores e depois, se for necessário, as fibras maiores. O problema é que nesses pacientes a gente não consegue recrutar as fibras maiores, porque o paciente já não tem tanta força. A eletroestimulação já age ao contrário, ela inicia recrutando as fibras de maior calibre, porque a eletroestimulação ela vai e ela pega o maior ali. Então ela inicia o fortalecimento e continua o fortalecimento recrutando fibras grandes. Então você trata de forma ativa um fortalecimento do paciente, pegando as fibras pequenas e a eletroestimulação pega as fibras grandes. Por isso que a evolução do paciente é muito maior, muito mais rápida, tá? E aí os treinos proprioceptivos, como descarga de peso, que são bastante importantes, principalmente para pacientes atletas. No tratamento cirúrgico, a gente tem as placazinhas, as placas elas podem ser dorsais, volares, ou podem ser placas pequenas para pegar alguns fragmentos apenas. Existe o tratamento das fixações externas, que podem ser temporárias ou podem ser permanentes, tá? Dependendo do caso. Temporária, por exemplo, quando o paciente é um multifraturado, o paciente tem fratura em todo lugar, e aí ele está na UTI, tem que haver um tratamento emergencial para manter essa redução, mas essa é uma fratura que exige uma placa, então fica por um tempo com a fixação externa e depois converte para a fixação interna. E definitiva quando utiliza só ela. É interessante que existe um conceito que chama de ligamentotaxia, que é um conceito que existe apenas no tratamento com o fixador externo. O que é isso? Vocês lembram que eu falei que às vezes tem um fragmento ósseo e perdeu-se conteúdo ósseo e que a imobilização ela não mantém a distração, ela só mantém a angulação. Então, se houve uma perca grande dessa substância óssea, você coloca a imobilização, ela vai estar bonitinha aqui nesse plano, mas ela vai estar encurtada. O princípio de ligamentaxia, ele mantém o tracionamento, ele afasta a superfície e mantém uma boa relação. Por quê? Como é que acontece? Então, ele se fixa aqui na região distal do segmento
faz uma fixação na região distal do segmento com algumas hastes na região proximal. E aí o cirurgião coloca uma haste entre essas duas fixações e ele vai rodando. E isso faz com que haja uma distração. Isso aqui ele puxa para o lado de cá e esse ele puxa para o lado de cá. E aqui há uma distração e vai aumentar esse comprimento ósseo, tá? Por quê? Mesmo um fragmento pequeno, esse ossinho, vamos dizer que ele tem uma fratura aqui embaixo que está bastante encurtada. Ele vai trazer todo esse fragmento distal, vai trazer para a proximal e ele vai trazer alguns fragmentos pequenos que estão inseridos em um ligamento. Às vezes tem um ligamento ou uma banda que ele está inserido e quando você puxa tudo, o ligamento traz ele também e mantém essa boa relação. Então é um método de tratamento muito utilizado para fraturas cominutas, para não se perder a altura do rádio, tá? Pode falar. O fixador externo, ele tem que ter um período limitado. 6 semanas é um período bom. Passou disso, começa a complicar um pouquinho, entendeu? Porque é muito traumático, é passível de infecção, não permite que a gente mobilize aquela articulação, a não ser algumas fixações externas dinâmicas, que aí é um caso à parte, e quando é em rádio, geralmente eles colocam nessa superfície dorsorradial, aqui nessa região. Então pega aqui o segundo metacarpo e pega umas fixações nessa região. E aqui passa o nervo sensitivo radial, que a gente viu lá na aula de anatomia. O nervo sensitivo radial é um ramo do nervo radial. Lembra que o nervo radial a gente não pode nem olhar para ele, que ele fica com raiva e para? Esse nervo sensitivo radial ele não vai parar porque ele é sensitivo, mas ele se irrita muito. Ele é muito irritável. Então há uma irritação desse nervo e aí o paciente pode desenvolver uma síndrome da dor complexa regional porque a haste está tocando ou está próxima desse nervo. Isso é comum, tá? E aí vocês vão ver o paciente com uma dor extrema, principalmente nessa região de parestesia, com a fixação externa. Aí é o momento de, ligar para o cirurgião, acho que o nervo sensitivo radial está incomodado com a gente aí. Será que vai demorar um pouco mais essa fixação externa? Será que a gente não poderia retirar um pouquinho antes? Tá? 6 semanas é um tempo adequado para haver uma consolidação óssea, pelo menos inicial, e depois ele retira e tudo vai se acomodando ali. Mais do que isso pode trazer problemas. Falando de mão, tá? Falando de segmento inferior, outra história. Quando a gente tem uma fratura fixada com fixação externa, é importante que a gente tenha alguns cuidados para evitar a contaminação dessa fratura, né? Para evitar a infecção dessa fratura. Então a gente deve fazer e solicitar para o paciente fazer uma limpeza diária com água corrente normal, e se a gente observar que há alguma secreção um pouquinho mais amarelada, uma secreção verde, com um mau cheiro, a gente deve imediatamente conversar com o cirurgião, avisar ele e iniciar uma asepsia, fazer a limpeza com clorexidina. Pode ser com a clorexidina degermante, que é aquela clorexidina que é tipo um sabão. Você pede para o paciente fazer 3 ou 4 dias ali a limpeza. Você no seu consultório vai lá, espreme mesmo até sangrar, tentar expulsar toda aquela secreção que pode estar infectada. Espreme tudo até sair sangue para jogar tudo que tem ali de bactéria para fora. Depois você seca tudo direitinho e coloca um enfaixamentozinho com uma gaze. Dessa maneira aqui, tá? Enfaixa tudo direitinho, deixa tudo fechadinho para que não tenha problemas. Quando cicatrizar, você pode deixar aberto se o paciente for um paciente que vive a maioria do tempo domiciliarmente. Uma senhorinha e tal. Se for aquele cara que é um agricultor que vive lá na fazenda, a gente não pode deixar aberto porque é uma infecção quase que certa. E uma infecção superficial, que a gente chama de infecção do trajeto do pino, que ela começa superficial e ela vai no trajeto do pino mesmo. Aí ela vai entrar, onde é que o pino termina? Lá dentro do osso. Aí ela vai infeccionar quem? O osso. É isso que a gente chama de osteomielite, que é triste, gente. É uma infecção que é muito difícil de tratar. Por quê?
Porque o antibiótico lá que o cirurgião manda, ele tem uma dificuldade de chegar no osso. Tá? Infecção, um osteomielite é emergência, caso grave. Então a gente tem que evitar isso fazendo o manejo dessa cicatriz de uma forma bastante adequada. Tá? As ordens de posicionamento, a gente já viu também. Aqui mostra uma figurinha fazendo um órtese COCAP. Esse é o método americano, que é o método que eu utilizo também. É muito fácil, gente. A gente tem todos esses moldes, tá? A gente tem todos esses moldes em EVA. A gente traz o molde para cá, você coloca o molde em cima da órtese, você desenha a órtese, você corta a órtese, você ajusta o tamanho do molde ao paciente, aquece, faz a órtese. É simples. O método que a Cláudia utiliza, quem é as meninas aí do SOS? Estão aí no cantinho. É complicado. É um método mais aperfeiçoado, que o francês é mais, né? Ele gosta daquelas coisas mais pensadas, né? Uma coisa mais aprimorada, mas é muito demorado, você tem que fazer muitos cálculos, né? Ele pega lá na mão, bota a mão lá, não sei como é hoje, mas eu já vi a Cláudia fazendo, bota a mão no papel, ele faz um bocado de risco lá, ele mensura para cá, mensura prega, mensura não sei o que, ele tira, como é que ele vai fazer a órtese? Aí ele começa confeccionando a órtese, corta para lá e aí a órtese aparece, mas é muito mais complicado, para mim, né? Para quem já aprendeu no método francês é uma maravilha, porque as órteses são muito aprimoradas. O americano pode dizer que é preguiçoso, o americano é prático, ele não quer pensar muito fazer, ele tem um molde lá, essa órtese para fratura de rádio, um COCAPzinho, você bota o molde em cima da sua placa, corta, ela está pronta para ser feita. Tá? E esse é o método que a gente utiliza no nosso curso também. Aqueceu, preparou as bordazinhas aí. Para que não haja um ponto de contato, que não machuque o paciente. Pronto, finalizou, coloca o velcro e a órtese está pronta. A gente utiliza esse material, grande parte do material é com esse material, é um Omega Plus, tá? Coloca o velcrozinho lá, está perfeito. Isso faz um diferencial na prática clínica muito grande, muito grande. Você fala para um cirurgião de mão, confecciona a órtese, confecciona, pode mandar. Começa a encher seu consultório. E é uma ótima fonte de renda também, né? Uma órtese dessa, por exemplo, ela não sai por menos de 350, 380 reais. No consultório, lá você cobra quanto lá? Vocês cobram quanto lá? Porque o material é caro. Aqui vocês cobram quanto? Em Natal, um COCAP desse eu faço por 160, 180. É mesmo. Você tá cobrando. Se eu cobrar 200 reais, ninguém faz não. Lá a gente cobra isso e dá certo. E aí você gasta numa órtese dessa, vamos dizer que você gaste 40 reais talvez. Porque uma placa é uma placa grande, né? E velcro é barato, você não conta velcro. Isso. Maceió e atende em Garanhuns também, algumas vezes. Ah, é você que faz, não? Nós fazemos lá. Então é uma excelente fonte de renda, além de que faz um diferencial muito grande na prática clínica. Tá? Os cuidados na ferida. Cuidados da ferida, quando o paciente, por exemplo, faz uma fixação interna, redução aberta, fixação interna, ele vem com essas cicatrizes que devem ser tratadas de maneira adequada. Essa é a maneira de não tratar uma cicatriz. Eu vou repetir, de não tratar uma cicatriz. O camarada está com a cicatriz aparentemente infectada aí na mão, ele vai, pega um cicatrizante, bota ali, de qualquer maneira, não faz a limpeza,
pega a gazezinha, abre com o dente lá. Já, a boca é uma região muito limpa, que quase não tem bactérias, né? Para não falar o contrário. Ele jogou as bactérias lá na gase, vai colocar lá dentro, então essa é a maneira que a gente não deve fazer. Essa é a maneira que a gente deve tratar. Como que é? De preferência, colocar luvas estéreis, né? Tentar não contaminar essa região, uma luva só para manipular o objeto contaminado, uma mão só para manipular o objeto contaminado e outra só para manipular o objeto estéril, tá? Então prepara todo o equipamento, não precisa essa formalidade toda não. Isso aí é um vídeo instrucional, mas prepara o ligamento um campo estéril, que o campo estéril pode ser o próprio papel da sua luva. Você abriu ele ali com cuidado, ali ficou um campozinho estéril, você pode colocar a gás ali em cima sem problema. Você tende a limpar essa ferida em uma única direção, tá? Preferencialmente de proximal para distal. Você pega na ferida, limpa nessa direção, descartou a gase. Coloca novamente, limpa nessa direção, descartou a gase. Porque se você desceu e subiu, você está trazendo todos os micro-organismos de volta para a ferida, tá? Então limpa em uma direção só, coloca algum medicamento tópico que você deseja ou não, ou só a limpeza, fecha ela, deixa ela um pouco úmida, mas ainda limpa. Há um mito de que uma ferida úmida é uma ferida ruim, é um ambiente ruim. Isso é mito. Se você conversar com a enfermeira, você vai ver que não tem nada a ver. Tá? Uma ferida boa é uma ferida úmida, só que essa umidade ela tem que ser limpa, estéril. Tá? E uma ferida seca, não há como haver, principalmente a epitelização celular, que é aquela migração de células epiteliais para as bordas da ferida. Ela acontece muito mais facilmente quando a ferida está úmida, mais limpa, tá? Então, é interessante manter as feridas nesse estado. Eu utilizo esse Trofodermin, que é uma pomada também conhecida como Clostebol, tá? Que é um anabolizante tópico. Ele facilita o crescimento da ferida, facilita o reparo. É muito interessante. E ele também vem com um antibiótico que é o sulfato de neomicina. Para feridas é bastante legal. Se vocês puderem utilizar ela, vai ajudar muito na cicatrização. Além de que usar as terapias que a gente sabe que melhora a cicatrização, como a microcorrente elétrica terapêutica, que eu utilizo muito, é muito bacana, favorece muito a cicatrização. É uma corrente elétrica que é muito utilizada hoje na estética, mas é muito pouco explorada no meio de ortopedia, tá? Então, se vocês puderem dar uma olhadinha na microcorrente elétrica terapêutica, é perfeita para cicatrização, para redução de edema, tanto de cicatrização de pele como de tecidos profundos, qualquer tipo de tecido. O laser também é interessante, também deve ser lançado mão. A única exceção é quando houver uma infecção nessa ferida, que aí a gente tem que evitar esses tipos de terapia. A cicatriz também é um aspecto extremamente importante para o paciente. A gente tem que tentar evitar a formação de queloide e de cicatrização hipertrófica. A estética é um aspecto importante para o paciente. E aí eu utilizo essas plaquinhas de silicone, tá, que a gente compra em casa de materiais e equipamentos médicos. Essa plaquinha de silicone você vai colocar em cima da cicatriz e vai enfaixar com um Coban. E aí ela vai melhorar a nutrição e melhorar a composição de água naquela camada córnea da pele, tá? Aquela camada córnea da pele é responsável por gerar ou não aquelas deformidades da cicatriz que a gente chama de queloide ou cicatriz hipertrófica, tá? E quando você coloca, mesmo em uma cicatriz queloide, mas que ela ainda esteja jovem, quando você coloca aí 3 dias essa folhinha de silicone, mas a cicatriz tem uma melhora muito grande, ela fica fininha, ela fica mais superficial e o paciente gosta muito disso. Eu geralmente peço para o paciente comprar. Eu não gosto daquelas pomadas, porque
não tem muito resultado e eu acho que o mecanismo de ação deles é diferente, tá? Não gosto muito, não tenho muita experiência, mas também não vejo a experiência que eu tive. Nas primeiras semanas? Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo você utilizar, melhor. Mas você pode utilizar em cicatriz quase que madura. Ela ainda tem 6 meses. 6 meses ela já maturou. Antes de 6 meses. 6 meses ela já maturou, né? Ou quase que totalmente maturou. Já entrou nessa fase mais. Mas um pouco antes, 3, 4 meses, dá para utilizar. Dá. Ela tem os mesmos lados iguais. Qualquer lado serve. Algumas elas aderem um pouco mais, outras não. Mas eu sempre coloco um Coban. Até porque eu bloqueio e faço com que a camada córnea ela fique mais nutrida, ela fique mais... Eu estou esquecendo o nome, fique mais repleta de água, hidratada. Fique mais hidratada, isso faz com que reduza as chances de queloide ou reduza a aparência dessa queloide e de cicatriz hipertrófica, tá? São folhas de silicone muito utilizadas em cirurgias plásticas, tá? Essa é a massagem retrógrada, tá? Vocês, acredito que todos sabem como faz. Começa da ponta do dedo, vai lá para a região proximal, passa pelo dorso da mão, leva ao cotovelo, se precisa levar ao ombro. Eu geralmente só vou até o cotovelo e paro por aí, tá? Depois da massagem retrógrada ou da terapiazinha do elástico, você passa o Coban para manter esse edema reduzido, tá? Quando você chegar lá, que você reduziu o edema, reduziu bem, tá quase que totalmente sem edema, aí você faz um teste de retirada do Coban. Ele tem que ser um desmame. Vocês lembram do desmame de ventilação mecânica? É mais ou menos a mesma coisa. Você faz um teste, passa um dia sem Coban. Se o edema voltou, ele vai aumentar o edema, isso é normal, tá? Mas se o edema voltou, aumentou, vamos dizer, em aproximadamente 30% a 50% do que estava com o Coban, você tem que voltar para o Coban, tá? Passa mais umas 2 ou 3 semanas, volta a retirar o Coban um dia sem Coban. Aumentou um pouquinho, 15%, tá tranquilo, pode ficar sem Coban e aí você continua as mobilizações, continua as drenagens, que esse edema residual vai sumir. No primeiro ano de lesão, o paciente sempre fica com em torno de 10% ainda de edema, tá? Edema. Isso se chama edema residual. E o paciente muitas vezes, mas o doutor ainda está inchado, você já está de alta, tá? Mas ainda está inchado. Você tem que explicar que esse edema ele pode ainda demorar um pouquinho para desaparecer, até um ano o paciente ainda pode ter um pouquinho de edema. Esse edema residual é normal e faz parte, mas que ele vai sumir, tá? Pode falar. Sei, banho quente e frio, né? Eu não utilizo. Você utiliza? Você gosta? Não, né? Perfeito. Por orientação do médico, muitas vezes, né? Eu não utilizo porque o mecanismo... Primeiro, porque o mecanismo de ação, como se propõe que ele age, é um pouquinho controverso, por causa da contratilidade dos vasos, né? A contratilidade dos vasos linfáticos é pequena, não é muito grande, então a gente colocar um gelo ali, teoricamente não teria uma grande capacidade de contração desse vaso para expulsar o edema e também de dilatação, não. E a evidência mostra, tem um pesquisador chamado Kevin Wilk, que é um pesquisador do Alabama, é um fisioterapeuta, que ele fez bastante trabalho com relação a isso, e ele mostrou que é menos eficaz do que o gelo nas fases agudas de tratamento do edema. Tá? Então, por isso que eu não utilizo o banho de contraste. Tá? Mas o mais indicado dos estudos é aquela? Fase aguda, gelo, fase crônica, calor. Tá?
qual o mais indicado, se o gelo ou o calor para tratar edema. Então, fase aguda, gelo, fase crônica, calor. Fase subaguda, existe uma discussão que ninguém consegue resolver ainda. Se gelo ou se calor. Eu ainda tendo a continuar com o gelo. Tem uma tendênciazinha, mas às vezes eu puxo um pouquinho para o calor. Dependendo de quão aguda, quão subaguda é essa fase. E se não tiver síndrome de dor? Se tiver síndrome de dor, não se deve colocar gelo, de jeito nenhum, tá? É uma contraindicação, ok? Muito bem, massagem retrógrada, Coban. Isso é uma luvazinha de dedo, isso é uma luva pré-fabricada que vende lá nos Estados Unidos. Você pode fazer isso também, faz com aquele material de roupa de surfista, como é o nome? Neoprene, isso. Analgesia, melhora da cicatriz, e isso aí é básico. Exercício de bloqueio tendinoso, tá? Às vezes a fratura adere lá, como eu estava falando antes, tem uma fratura de raio distal e ela adere aos tecidos profundos, porque formou o edema formou o hematoma para formar o calo ósseo. Esse hematoma ficou presozinho lá no tendão, e aí a gente tem que liberar esse tendãozinho, que é difícil de liberar com a ventosa, porque são tecidos profundos, e aí a gente utiliza esse exercício de bloqueio tendinoso. A gente bloqueia as articulações proximais e solicita o movimento só daquela articulação desejada. E aí ela vai trazer só o tendão que a gente quer soltar e vai manter os outros tendões paradinhos. Então a gente vai liberar essa aderência ou alongar essa aderência. Tá? O termo mais correto, a literatura fala de quebrar a aderência, mas é difícil você quebrar uma aderência, que é tecido de colágeno, ele é elástico, né? Então a gente alonga essa aderência para que consiga deslizar proximalmente e distalmente. Esse é um bloqueio tendinoso para flexor profundo, a gente bloqueia a flexão interfalangiana proximal e solicita apenas a flexão da distal. E no bloqueio do flexor superficial, a gente tem que bloquear os outros dedos. Por quê? Porque os flexores profundos dos dedos, eles nascem de um ventre muscular só, eles têm um ventre muscular único. Isso quer dizer que se você bloquear um ou dois, você bloqueia o restante. Perdão. Se aqui eu bloquear os flexores profundos, eu estou bloqueando a massa aqui embaixo e aqui eu não tenho flexão da interfalangiana distal, porque o flexor profundo está travado. Aí aqui eu exerço só o movimento através do flexor superficial. Então eu trago o flexor superficial que está aderido, muito provavelmente ao profundo, porque ele está um por cima do outro, e deixo o profundo. E aí eu alongo essa aderência, a gente chama de aderência intertendinosa entre dois tendões, tá? Eu alongo essa aderência e ganho amplitude de movimento. Exercício passivo de dedo. E aí aquela perguntinha lá da mobilização interarticular, qual o período, tá? Então, nas primeiras 3 semanas, se as fraturas forem tratadas com o princípio de estabilização absoluta, que são as placas com parafuso, a gente já pode iniciar a amplitude de movimento livre de dor ativa. Eu utilizo até nas fraturas tratadas com o princípio de fixação não absoluta, tá? Relativa, porque na grande maioria das vezes eu assisto às cirurgias, eu acompanho, converso com o cirurgião, e aí a gente consegue mobilizar mais precocemente sem colocar essa fratura em risco, tá? Mas isso não é o que a literatura traz, tá? Na fase intermediária, em torno de 4 a 8 semanas, a gente pode impor alguma resistência e talvez começar alguns alongamentos suaves, tá? Mas as técnicas de terapia manual, só quando a gente tiver realmente a consolidação dessa fratura, que se inicia ali em torno de 6 a 8 semanas, mas 8 semanas a gente já tem quase que uma certeza de consolidação, se não houve nenhuma infecção, até 12 semanas. Aqui são alguns exercícios de punho, vou passar rapidinho isso. Exercício de pronossupinação, a gente já falou, estimulação elétrica, órteses dinâmicas, fortalecimento vigoroso só após a consolidação óssea, tá? Isso aqui são exercícios básicos, vocês já sabem. E atenção
aos sinais precoces de síndrome da dor complexa regional, tá? Como a gente já falou, a síndrome da dor complexa regional envolve uma dor incapacitante, alterações tróficas e disfunção autonômica. Eu não vou falar muito porque vai ser a próxima aula. Já, se vocês tiverem ainda energia. Então, qual é o nosso papel para finalizar essa parte de rádio distal? Qual é o papel do reabilitador? Qual é o papel do terapeuta? Primeiro é mobilizar precocemente para evitar a rigidez de punho de dedos, que já está associado com esse segundo objetivo, né? Tratar, prevenir ou tratar a rigidez se ela já estiver instalada, identificar a presença de síndrome de dor e tratar precocemente e orientar o paciente, educar o paciente o que é uma síndrome de dor, porque eles não sabem o que é isso, tá? E também avisar o cirurgião, comunicar ao cirurgião que o paciente está desenvolvendo essa síndrome, restaurar a amplitude de movimento de força e principalmente devolver a função da mão.